Olá, eu sou o professor Vitor Maia, da UFOP, do curso de Economia, e no curso de Economia da UFOP eu dou as aulas de Economia do Setor Público. Minha especialidade de pesquisa é Economia da Educação e Eficiência Educacional. Eu fui convidado para o projeto de Secana PEC para falar da PEC 55, conhecida como a PEC dos gastos, ou do teto dos gastos. O que acontece? Recentemente no Brasil, as receitas e despesas do governo federal, pois a PEC se atém principalmente às receitas e despesas do governo federal e não dos estados e municípios, cresceram mais do que o PIB do Brasil, o crescimento do Produto Interno Bruto. Então, como as receitas cresceram e despesas também cresceram mais do que o PIB, a participação desses componentes no Produto Interno Bruto brasileiro também aumentaram nos últimos anos. Mais recentemente, o PIB brasileiro, que gera as receitas que o governo federal obtém, parou de crescer tão rapidamente. Na verdade, no último ano a gente teve um decréscimo, esse ano de 2016 talvez a gente tenha outro decréscimo. Então, como o PIB parou de crescer, as receitas do governo federal também caíram. Com as receitas do governo federal também caíram, o governo passou a arrecadar menos, mas as despesas não caíram no mesmo ritmo. Então, recentemente, o que aconteceu foi que as despesas ultrapassaram as receitas desde muito tempo. Não vinha se observando isso. Então, o que se observou recentemente é isso. E aí o Brasil deixou de ter um superávit primário que ele tinha com o tempo, né? Esse superávit primário virou, nesse ano, um déficit primário. Então, quer dizer, não sobram mais recursos para o governo arcar com várias despesas. É importante dizer que o superávit primário é o que permite o governo de reduzir sua dívida, né? Geralmente o governo brasileiro, o governo federal, deixava uma porcentagem do seu PIB para pagar para o superávit primário, e isso, pagamento da dívida, redução da dívida, inclui isso, redução dos juros que são pagos da dívida, que são muito altos no Brasil, e um volume de recursos muito grande. Com a não existência desse superávit primário, o Brasil passa a precisar se endividar novamente. Então a dívida brasileira voltou a subir, a dívida total bruta e inclusive a dívida líquida, né? Então, a PEC aparece aí para tentar controlar uma dessas maneiras de gastos, né? Uma das maneiras de obtenção do recurso do governo federal. Existem três maneiras principais, tirando a inflação, que é uma das maneiras mais nefastas de controle das contas públicas, porque ela ocorre para a sociedade inteira pagar e não para o governo. Existem três maneiras para o governo controlar suas contas. A primeira delas é aumentar a arrecadação, aumentar impostos. O governo brasileiro tentou aumentar impostos nos últimos anos, não conseguiu por conta de uma série de motivos. Então, aumentar impostos ficou um pouco fora do plano de ação governamental federal. Outra maneira é se endividar. O endividamento, o governo consegue recursos de terceiros, seja do endividamento externo ou do endividamento interno, ele consegue recursos de terceiros para financiar suas despesas ou investimentos. Essa forma também não é muito desejada, dado que o custo do capital no Brasil é muito alto. Então sobra a terceira forma, que é tentar reduzir os gastos, e a PEC veio para isso. A PEC, como ela pretende reduzir os gastos? Ela pretende reduzir os gastos colocando as despesas primárias de acordo com a inflação passada. Então, as despesas vão evoluir junto com a inflação, né? Não mais e não menos do que a inflação, junto com ela. O teto é colocado para elas não ultrapassarem esse limite, não mais do que a inflação. Então você pega o gasto do ano passado, aplica uma inflação e você tem um novo limite para o ano corrente. E essa regra vai se repetir
por 10 anos, ou pelo menos de 10 anos iniciais até o projeto ser revisto. Então, essa regra, acompanhamento dos gastos nominais ao longo do tempo, né? Como é que a gente pode fazer uma relação dessa regra com investimentos, né? E com o crescimento do PIB? Essa relação é um pouco mais difícil. Dentro da PEC, no artigo 105, há uma exceção para educação e saúde. Educação e saúde não seriam mais o teto, mas sim o piso do gasto. Então, você aplica essa regra de despesa corrigida pela inflação, e para educação e saúde, né, tende a haver um esforço para ser maior do que isso, maior do que essa correção inflacionária. Então, o orçamento brasileiro, o legislativo brasileiro tem que fazer um esforço para que o dinheiro destinado à educação e saúde seja maior do que esse limite colocado. Por isso que há ressalva de educação e saúde, para que esses limites da correção sejam um piso e não um teto. E por que essa área foi importante e ressalvada? Essa área é importante e ressalvada porque ela envolve gastos essenciais, inclusive parcela deles é considerado como investimento, né? Você melhora a condição de saúde da população, você melhora a população e, com isso, o crescimento da população no futuro. E educação também. Quanto melhor a escolarização da população, maior a capacidade da força de trabalho de produzir mais. E isso melhora os investimentos futuros. A PEC ela não tem nenhuma relação no curto prazo com o crescimento econômico. Ela não é uma solução de curto prazo, ela é uma solução que poderia vir em qualquer outro momento da história recente econômica brasileira. Ela poderia vir não nesse momento de crise, por exemplo. Ela é uma medida que, ao meu ver, é necessária porque ela coloca um controle para o crescimento de despesa que a gente tinha observado no Brasil recentemente. Como eu falei no início do vídeo, o crescimento estava maior do que o PIB. Então a participação das despesas federais em proporção do PIB estava superando os 25%. Isso só das despesas federais, sem contar estados e municípios. Como isso estava crescendo, né, ficava oneroso para a sociedade que não participa do governo pagar essa conta, né? Então a PEC coloca um limite. Olha, isso não vai poder crescer dessa forma mais. Vai ter que crescer de uma maneira mais controlada. Vai continuar crescendo de acordo com a inflação, mas de uma maneira mais controlada. Como é que o crescimento vai vir? Eu acho que o crescimento ele não vai advir com a PEC 55. Ele vai ter que advir de outras coisas, de outros investimentos brasileiros. A PEC ela não resolve esse problema do investimento ou do crescimento econômico, né? Ela talvez melhore o ambiente econômico como um todo, sinalizando, olha, o governo agora está tendo um controle melhor das suas contas públicas, investidores nacionais e internacionais que quiserem confiar no Brasil podem confiar porque agora existe um controle fiscal melhor. Só dessa forma ela pode influenciar um pouquinho o investimento, mas de outra maneira ela não atua nos investimentos nem governamentais nem nos investimentos privados. O que ela faz é controlar despesas primárias e algumas delas são essenciais, como a gente viu.